coisinhas acontecendo. Lá na página 29, paramos no exercício 6. Um pesquisador observa que a população de certo tipo de bactérias cresce 3% ao mês. Nessas condições, pode-se afirmar que a população de bactérias de cada mês forma uma progressão. Peraí, se eu tenho um valor A para início de conversa e quero aumentar 3%, é o equivalente a multiplicar por 1,03. Concorda comigo? Aumentar 3% é isso, né? Sim. Aí depois eu vou lá, multiplico de novo para chegar no próximo, vezes 1,03. Isso aqui é o mesmo que achar 103%. É o próprio cara acrescido de 3%. Então era automática, geométrica de 1,03. Aliás, a questão 4 que a gente fez na aula passada também nos ajudava a matar essa questãozinha. Era um falso somatório, né? Não pode ter mais de uma correta, certo? 7. Esponja de Sierpinsk. Ah, que nome bonito. Esponja de Sierpinsk. Ah, nome de um filho bonito. Sierpinsk. Por favor, vem cá. Ou esponja de Menger. É um fractal formado de um cubo. A aresta do cubo da figura 1 é dividida em 3 partes congruentes, obtendo deste modo outros cubos menores, cujas arestas são iguais a 1/3. Realmente, se ele dividiu o cubo em 3 partes, né? O cubo central e os cubos do centro de cada face são removidos. Figura 2. O procedimento se repete em cada um dos cubos da sequência de figuras a seguir. O processo é repetido, gerando a esponja. Supondo que a medida da aresta do cubo da figura 1 seja igual a 1 centímetro, qual é a aresta em centímetros quadrados? Qual é a área, desculpa, em centímetros quadrados de uma face da figura 30? Show, né, cara? Muito show. O mais legal é ele ter trazido essa figura geométrica maluca aí, né, cara? Tem até nome bonito aí, né? O cara deve se perguntar o que esse babaca conseguiu com essa esponja idiota, com essa figura geométrica? Comeu merda quando criança? Por incrível que pareça, essa é a nova matemática. A matemática dos fractais. A gente percebe que a natureza, quando a gente vai observar as coisas minúsculas na natureza, a gente vê que as formas se repetem de uma forma muito doida. Então a gente está percebendo que a matemática para gerar fractais é muito fundamental para explicar alguns fenômenos naturais que antes não eram possíveis de explicar matematicamente. Então é uma questão bem legal. E se nós formos ver, a questão matematicamente não é tão apimentada, né? Vamos com calma aqui analisar a situação. O cara pegou um cubo e fez o que com esse cubo? Dividiu a aresta em 3 partes. Por isso que a nova aresta ficou 1/3. Então tu vê na figura 2 as arestas, aqui seria a figura 1. Na figura 2 os cubinhos já são assim, né? 1/3. O que ele disse? Que na primeira figura, o cubo da primeira figura era 1 centímetro. Qual vai ser o tamanho da próxima aresta? 1/3 de centímetro, não é isso? E assim por diante. Ele quer que eu ache que figura? A área da figura. Primeiro eu vou achar qual é a área em centímetros de uma face, apenas de um quadradinho, né? Certo? Da figura 30. Eu vou ter que achar o A30 primeiro, né? Assim, achando a aresta desse cara, eu vou conseguir determinar a área dessa facezinha. Pô, como é que é a fórmula para determinar um termo qualquer de uma PG? A n é igual a 1 que multiplica a razão elevado a n menos 1. A 30 é igual a 1 vezes, quanto que é a razão? 1/3 elevado a n menos 1, 30, menos 1.
A aresta pequenininha que vai surgir então, vai ficar 1/3 elevado a 29. Certo? Só que ele não pediu o valor da aresta, ele pediu o quê? Área. E como é que se calcula a área de um quadradinho? Lado vezes lado. Como a aresta é esse valor, 1/3 elevado a 29 vezes 1/3 elevado a 29, vai ficar 1/3 elevado, somando os expoentes, 58 centímetros quadrados. Ou se tu preferir, 3 na menos 58. Claro que nós não vamos ficar fazendo 3 vezes 3 vezes 3, 58 vezes, que até a calculadora tem medo de explodir se eu digitar isso. Porque ele no enunciado deixou claro o seguinte, ó, a aresta do cubo 1 é dividida em 3 partes congruentes, obtendo desse modo outros cubos menores, cujas arestas são iguais a 1/3. Porque ele dividiu por 3. O cubo central e o do centro de cada face são removidos. Figura 2. O procedimento se repete em cada um dos cubos da sequência da figura a seguir. O processo é repetido. Se ele repete, cada vez que ele for pegar um cubinho daqueles ali pequenininho e for fazer a mesma coisa com ele, a nova arestinha vai ter 1/3 da anterior. Por isso que foi vezes 1/3, vezes 1/3. A próxima vai ser vezes 1/3, vai dar 1/9 de centímetro. Na terceira figura, cada quadradinho daquele vai ter 1/3. Só estou preocupado com uma coisa. Eu calculei a área de um dos quadradinhos que compõem a figura, né? Eu acho que ele quer que a gente calcule a área da face toda. E que a gente descubra quantos quadradinhos daqueles vão ter na face e multiplique por aquele valor. Vamos ver se é possível? E aí já olho no gabarito, eu não quero olhar antes, que senão não tem graça. Na primeira figura, tinha apenas um quadradinho em cada face, concorda comigo? E na segunda figura, olha para a face da segunda figura, vê quantos quadradinhos tu enxerga. Sem processo, por favor. Isso aqui dá processo. Ali. É? Tá vendo? 8, né? 8. E no outro? Primeiro tinha 1, aí depois surgiram 8 quadradinhos. Tu vê, ó, cada quadradinho daquele foi dividido em 3 partes, não é isso? Ou seja, cada quadradinho daquele virou um quadradão daqueles ampliados. Se a gente desse um zoom num quadradinho daquele, né? Seria um quadradão desse. Ele tem quantos? 8. E quantos deles apareceram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 8 vezes 8? Tu concorda que essa sequência aqui diz quantos desses pequenininhos vai ter em cada face da esponja? Vai ter que achar o A30 também, cara. Uau! Que é isso? Coisa linda! A1, A2, A3, vamos achar o A30. O que eu vou fazer depois que eu achar o A30? Multiplicar pela área de cada quadradinho dele, né? Eu acho que é essa a solução. Eu não sei, estou me tremendo todo aqui, eu não sei. Está até me borrado. Vamos ver. A30 é igual a A1, que multiplica Q elevado a 30 menos 1, que é 29. O A30 vai ser 1 vezes 8 elevado a 29. Legal. 8 elevado a 29. Daria, de repente, como eu vou precisar? Esse é o número de faces. A área da face, então, né? A área da face vai ficar a área de cada quadradinho que compõe a face multiplicado pelo número de faces. Tudo bem? Para ficar elevado a 58... Não vai ficar elevado a 58. Pena.
fosse elevado a 58. 8 elevado a 29. Essa vai ser a área, só que tinha que ter uma forma mais bonita de escrever isso. Fazendo somado, Só se fosse potências de mesma base, né? Se aqui fosse 29 poderia deixar mais bonitinho, né? Tudo elevado a 29, 8 terços elevado a... será que esse não terço não dá? Mas ali é... Bota 29 ao quadrado, não dá. 3 na menos 58 vezes 2 na terceira elevado a 29. Uma pena, né? A área da face ficaria... Ou para ficar mais bonitinho, 2, 60 mais 27. 7 foi 2, 87, 2 na 87, dividido por 3 na 58 centímetros quadrados. Mas eu queria muito melhorar isso aí. Esse um terço na 58 não dá pra transformar em outra coisa? Pois é, o que será que está faltando, hein? Como é que eu posso reescrever isso para ficar mais bonito? 2, se eu quisesse fazer 2 elevado a 58, vezes 2 elevado a... Se fosse 30, daria 88. Então, elevado a 29 sobre 3 elevado a 58. Né? Não dá para deixar muito mais bonito, não. 2 terços elevado a 58 vezes 2 elevado a 29. Não vai ficar mais bonito que isso. Vamos ver, de repente eu cometi algum erro só para a gente não matar mais tempo da aula, mas já fiquei emocionado. Que questão bonita, cara. Muito, muito legal essa questão. Vamos ver o que o sujeito diz. Questão 7. Questão 7 da página 29. Parece a primeira vez que eu estou fazendo exercício na vida, cara. Como eu tinha prazer ao acertar uma questão e como eu sofria ao errar uma questão. Figura 2, 1/3 ao quadrado. Figura 3, 1/9 ao quadrado. Ah, ele já está calculando a área. Figura 30, 8 elevado a 29 sobre 9. 8 elevado a 29 sobre 9. O 8 elevado a 29 eu concordo. Sobre 9 não seria número de quadrados, não, Né? Isso aqui ele colocou, só que ele colocou sobre 9. Sobre 9 não é o número de quadradinhos que fica sem tirar os do meio. Vai dividir em um terço. Aí que tá, olha só. Quando a gente estava fazendo o raciocínio, a gente, deixa eu até ver de novo ali para ver se eu consigo entender o que ele quis dizer. Nós pegamos cada cubo, dividimos em 3 partes, tiramos as faces do meio. Quando a gente fez esse cálculo aqui para saber quantas faces, quantos quadradinhos restariam, né, a gente já estava tirando do meio. Concorda comigo? A gente já estava tirando do meio. Então é isso aí. O procedimento se repete em cada um dos cubos da sequência da figura a seguir. O processo é repetido, gerando a esponja. Então cada cubinho é feito dessa maneira. Eu tinha uma, fui para 8, fui para 64. Quando eu pegar cada cubinho daquele e dividir daquele jeito, ele vai ser dividido em 8. Então tá, tanto que esse raciocínio aqui está perfeito, né? Não tem o que ver, tanto que esse número apareceu na conta. Eu só não entendi porque que ele colocou só sobre 9 na resposta final. E não sobre... Certo? E não 3 na 58, que é uma diferença bastante grande. Deixa eu ver se eu consigo entender mais uma vez o que ele colocou ali pra gente. Questão 7 da página 29. Deixa eu ver se eu consigo entender. Vou até escrever para vocês, que às vezes vocês conseguem enxergar algo que eu não enxerguei. Questão 7. Onde está ela aqui?
eu acho que primeiro é o seguinte, ele já foi calculando, ele já foi determinando a sequência, o valor das áreas de cada figura. Por exemplo, a primeira figura ele colocou assim, ó, 1/3 ao quadrado vezes 8 para a segunda figura. Eu concordo com o que ele escreveu para a área da primeira figura. Vocês concordam comigo? 1/3 vezes 1/3. É a área de cada um dos quadradinhos. E são 8. Beleza? Da segunda figura, ele disse que era 1/9 ao quadrado vezes 64. Eu concordo com o cara. Eu concordo. 8, 64. 8, 64. Beleza? O nosso era 1/3 vezes 1/3 na primeira e depois era 1/9 vezes 1/9. Tá? Mas eu estou concordando até agora. Aí ele vai lá, figura 4. Figura 4. Ele faz a mesma coisa. Quem seria a figura 4? Vamos ver. Vamos ver esse raciocínio. 3 vezes 3, 9 vezes 3. Vezes ele mesmo. Vezes 8, né? 8 vezes 8, 512. Ah, mas eu concordo com o cara em tudo. Então quer dizer que na última ele dizer que é 8/29, que é esse valor aqui, que nós acertamos, sobre 9, só mostra que nós estamos certos e que o gabarito está errado. Coisa linda, né? Coisa linda, coisa linda. Questão ninja. Então a resposta que ele escreveu é 8 elevado a 29 sobre 9 elevado a um número, só que não saiu o expoente. Aí eu tive um sustinho. Certo? Se for 9, qual é o expoente? Vamos ver. Era 3 vezes 3 elevado a 29, né? Concorda comigo? Tá aqui, vai ficar muito mais bonito, é o que eu queria mesmo. Certo? Tudo bem para vocês? Que aí 3 ao quadrado, 2 vezes 29, dá o 58. Melhor, faltou só o parênteses. Tá explicado. Ai, que massa, cara. Tá vendo ali? Ó? Faltou um parênteses, bicho. Ah! Achei que tivesse errado mais uma vez, porcaria. 8/9 elevado a 29. Yeah! Olha, uma das mais bonitas até hoje, hein, cara. Uma das mais legais. Muito gostosa essa questão. Adorei a esponja de Sharon. Legal. Deixa eu até ler de novo. Sierpinski. Muito bem. Questão 8. Tu vê como o cérebro humano é uma caixinha de surpresa, né? Sabe aquela questão 4 que a gente fez aqui juntos, que deu uns números do mal? Eu até comecei a chorar na aula de tristeza, aí depois até os atos se alinharam e saiu mais rápido. Eu fui fazer a mesma questão no primeiro B. E aí comecei a fazer a questão, começou a dar um desconforto. Engraçado, tá mais difícil do que lá no primeiro A. E aí eu não achava, não cometi erro, mas fui por um caminho. Como é que pode, cara? O cara resolveu uma questão um dia, no frente da galera, dá tudo certo, acha um caminho legal. Aí vai fazer a mesma questão depois de já ter resolvido por um caminho e pegar um caminho do mal, cara. Eu consegui fazer isso na turma do lado. Sorte que no final eu percebi, né? Lembrei do jeito que eu tinha feito com vocês e ataquei pela tangente depois. Mas olha, meu querido, o cérebro humano é uma caixinha de surpresa. Questão 8. A URGS. Trilegal. Considere o padrão de construção representado pelos desenhos abaixo. Então tinha o quadradinho, ele chegou, pegou o quadradinho, separou em 4 partes, tirou uma. Ficou isso aí. Separou cada um deles em 4 partes e tirou uma de cada. Safado. Aí tu me arrombas todo, olha só. Eu vou ter que melhorar aqui a brincadeira, deixa eu ver. Para poder reproduzir o desenho para a galerinha de casa, vou fazer assim. Era
ele separou em 4 partes e tirou uma. Aí ele pegou esse quadradão que já estava separado em 4 partes, ele já tinha retirado uma, não satisfeito, ele foi lá, separou cada quadrado que restou em 4 partes e retirou uma de cada. É falta do que fazer no caso. Olha que brincadeirinha legal esse cara. Eu vou ter que pintar ainda, dá pra acreditar? Dá pra acreditar nisso? Na etapa 1, há um único quadrado com lado 10. Na etapa 2, esse quadrado foi dividido em 4 quadrados congruentes, sendo um deles retirado, como indica a figura. Na etapa 3, e nas seguintes, o mesmo processo é repetido em cada um dos quadrados da etapa anterior. Nesta condição, a área restante na sexta etapa será de... A área restante na sexta etapa. O primeiro quadrado tinha lado 10. A primeira área, então, beleza? Depois, vamos ver qual é a nova área que restou. Ficou 5 isso aqui, né? Cada ladinho, não é isso? Ficou 5 vezes 5, só que são 3. 3 vezes 5 ao quadrado. E depois? Professor, que cada quadradinho desse é 5 vezes 5, não é? E são 3. 5 vezes 5 é a área de um deles, vezes 3, porque eles são 3. Beleza? Obrigado pela pergunta, cara. Assim que se faz. Pode falar, meu querido. Não, é que eu precisei aqui, ó. Precisar por área. 100 na primeira, depois é 100 vezes 3 quartos, e depois é 100 vezes 3 quartos ao quadrado. Essa ali. Daí eu botei na fórmula para descobrir, daí eu não fiz pelo lado. É que tu escreveu 100 aqui, né? É, depois ali 100 vezes 3 quartos. Não, beleza, que vai dar 75. Tá, perfeito. Vamos chegar no mesmo lugar. Certo? Mas parabéns, garoto. É isso mesmo, gostei de ver. Vamos ver como é que ficou a outra, galerinha. Como eu dividi o 5 pela metade, ficou 2,5. Porém, agora eu tenho 9. 9 vezes 2,5 ao quadrado. Pronto, já dá para perceber o que está acontecendo, né? Eu poderia até separar, eu poderia fazer uma progressão para o lado, uma progressão para o número de quadradinhos que vai se formar e unir tudo isso. Ou, para ficar mais ninja ainda, fazer como o amigo fez. Perceber que sequência é essa aqui. Deu 100, 5 vezes 5, 25 vezes 3, 75. 2,5 vezes 2,5 é 6,25 vezes 9, 45, foi 4, 18, 22 foi 2, 54, 56. 56,25. Assim, o aluno poderia perceber que para chegar no próximo termo, nós estamos fazendo 75 sobre 100, simplificando 3 quartos. Para garantir que é isso mesmo, seria legal a gente ver se 75 vezes 3 quartos vai gerar os 56,25. Vai ficar 225 dividido por 4. 5 vezes 4, 20, sobrou 2, abaixo 5. 6 vezes 4, 24, sobra 1, vírgula abaixo 0, 8, 2, 0, 5. Perfeito. Já temos a PG bem definida. Ele quer quem mesmo? A sexta figura? Primeira, segunda, terceira, o A6 ele quer. A1 vezes Q na 6 menos 1. A6 é igual a 100 vezes 3 quartos, que é a razão que a gente descobriu, elevado a 5. A6 vai ser igual 100 vezes 2 ao quadrado elevado a 5 é 2 na 10, que é 1024, beleza? Não, professor, é que no, aqui para... A esposa é o ali, ó. Obrigado, amigo. Salvou a pátria. O amigo tentou me avisar isso, também não estou cantando. 100 vezes 3 quartos elevado a quinta. Imagina o cara fazer toda a conta e depois olhar para isso, cara. E se enforcar no pé de alface. Vê pra ele. Vamos que vamos.
Questão 9. Questão 9. Como assim? Pois é, o pé de alface, tu vai lá, tu amarra uma corda no pescoço, bota no alface e tenta se enforcar. É mais ou menos como se enforcar no pé de alface. Em 1938, O. Hand and F. Slasher. Tu vê que era poliglota pela pronúncia do cara. Ao detectarem bário numa amostra de urânio 238, bombardeada com nêutrons, descobriram a fissão nuclear induzida por nêutrons. Não, o cara tinha um tipo de átomo, bombardeou ele com partículas subatômicas, os nêutrons, e na hora que foi analisar aquilo, achando que ia ter a mesma substância, tinha um pouco de outra substância ali. O que aconteceu, meu Deus? É que com a pancada dos nêutrons, os átomos se partiram em átomos de menor massa atômica. Fissão nuclear. Induzida por nêutrons, porque foi bombardeado por nêutrons. Em 1938, Jezebel. A colisão de um nêutron com o núcleo de um isótopo, como o urânio 235, com sua consequente absorção, inicia uma violenta vibração e o núcleo é impelido a se dividir, fissionar. Com a fissão, cada núcleo de urânio 235 produz 2 ou mais nêutrons, propiciando uma reação em cadeia. Então tu vê que legal, ele está te mostrando mais ou menos como é que funciona, né, o processo de fissão nuclear, que depois deu origem à bomba atômica, às usinas nucleares, e revolucionou o mundo, por incrível que pareça, apesar das consequências negativas. Tem muitas consequências positivas, e que futuramente vai ser a solução para um monte de problema técnico que talvez possibilite, né, a resistência da vida humana frente à natureza. Sobre a reação em cadeia citada no texto 1, considere que a cada processo de fissão, um núcleo de urânio 235, sejam liberados 3 nêutrons. Na figura a seguir está esquematizado o processo de fissão, no qual um nêutron N0 fissiona um núcleo de urânio 235 no estágio 0, liberando 3 nêutrons N1. Estes, por sua vez, ficcionaram outros 3 núcleos de urânio 235 no estágio 1 e assim por diante. Beleza, entendi. Continuando esta reação em cadeia, o número de núcleos de urânio 235 que serão fissionados, no estágio 20 é estágio 0, tem 1 núcleo. Certo? No estágio 1, quantos núcleos? 3. Não apareceu aquela questão da criança? É, né? No estágio 2, 9. E ele quer que a gente ache o estágio 20. O único risco que tu corre, eu acho, nessa questão, é tu não perceber que ele começou do estágio 0. Já que a gente está acostumado a trabalhar a partir do 1, né? Eu acho que esse é o risco da questão. E aí, galerinha? Para eu achar o A20, nesse caso, eu pego o A1, Q elevado a N menos 1. E o N vai ser quanto nesse caso? 21. 21 porque o safado começou do 0. Que cretino. Então, cuidado, hein? Se tu quiser melhorar, se tu quiser fazer do outro jeito, nós estávamos chamando isso aqui de 1, isso de 2, isso de 3. Logo, o 20 será o 19, beleza? Isso se tu arrumar os números ali, certo? Então, ó, cuidado. Se nós chamarmos o 0 de A1, o 1 vai ser o A2 e o 20º vai ser o A19, né? Concorda comigo? A1, A2, A3. Eu quero descobrir. Não era a 21. Ele falou estágio, acho que ele está seguindo o raciocínio que ele mesmo fez, fazendo do 0. O 0 virou
Eu fiz uma... Quando eu falei certo, né? Aí na hora de fazer eu botei um a menos em vez de um a mais, para ver se a galera tava ligada. Não é? Lembra? Então ficou A21, não é isso? Quem é o A1? Quem que eu chamei de A1? O 1. Qual é a razão? Está multiplicando por 3. 21 menos 1. A21 vai ficar 3 na 20. 3 na 20, número bom para fazer na prova, vai ter que calcular, tá? Tô brincando, tá, gente? Não dá tempo. Então, letra B. Perigo ali que foi ter começado com A0. Sacanagemzinha dele. Agora cheguei em tarefa, né? Acabou ou não acabou? O irmão. O negócio é o seguinte. Eu tenho 12 minutos para fazer 2 comentários, passar a tua tarefa e vamos dar aquela respirada para migrar para física.